Olá, internautas! 16 de setembro de 2019. Muito obrigado à Folha da Manhã por aceitar nossas ponderações, transformar em matéria publicada na página 3 de domingo, a mesma página em que nós fomos mencionados como participantes de um esquema de corrupção na Prefeitura de Passos e, nesse sentido, que teve desdobramento numa sentença dada pela juíza. A acusação foi feita pelo Ministério Público Estadual e nós rebatemos. Muito obrigado, Adriana Dias e a Folha da Manhã, ao seu editor Carlos Parreira. Mas nós vamos ler aqui a nota que resultou na matéria que foi publicada na Folha da Manhã, para que aquelas pessoas que nos acompanhem consigam entender melhor a situação e também porque a credibilidade daquilo que nós falamos acabou sendo colocada em xeque e nós vamos rebater ponto a ponto o que foi colocado lá. A Impop, Publicidade, Pesquisa e Marketing, existe desde 1994, sempre com a minha participação. É uma empresa em que eu atuei durante muitos anos e ela existia e existe ainda com a minha participação, meu nome está lá. Em 94, os fatos narrados pela promotoria aconteceram em 2008 e foram trabalhos que eu realizei e apresentei nota fiscal para poder receber. A empresa é especialista em comunicação, pesquisa de opinião e marketing político. Uma empresa pequeno porte, que nas situações em que a demanda exige, contrata mão de obra para poder exercer o seu trabalho, mas que tem na nossa coordenação o trabalho mais eficiente, mais eficaz no dia a dia de sua atuação. Dessa atividade lícita é de onde eu tiro o sustento meu e de minha família. É uma empresa de pequeno porte, não podendo inclusive participar de licitação de grande monta, como ocorreu naquela em que a Lume saiu vitoriosa. A matéria enfatizava, a sentença enfatiza que eu estava chamando a Lume para cobertar trabalhos que eu fazia. Nem participar de licitação eu poderia e muito menos tinha qualquer vinculação com essa empresa que era de Belo Horizonte, então desconhecida. Apenas o aspecto legal de ser necessário ter uma empresa de publicidade para administrar aquilo que a Prefeitura pretendia e pretende transformar em ato público, em conhecimento de todos, é que obrigou a Prefeitura de Passos a fazer licitação, que era realmente de grande monta. Entre os empreendimentos da Impop, meu empreendimento, Carlos Alberto Alves, inclui-se a produção do Correio dos Lagos, semanário por nós dirigidos. O Correio dos Lagos foi acusado de ser uma propriedade do prefeito Ataíde, do Aldo Gurian, no qual eu figurava apenas como uma pessoa laranja. Um absurdo. A minha vida é feita sempre atuando na elaboração de periódicos. Não foi o primeiro periódico que eu produzi na cidade. E o Correio dos Lagos era uma produção da minha empresa, sem qualquer vinculação. E as publicidades que lá veiculavam eram publicidades autorizadas para a minha empresa, para o meu jornal Correio dos Lagos, como também para outros órgãos de imprensa na cidade, como jornais, rádios e toda televisão, tudo aquilo que existia na época à disposição da Prefeitura para que pudesse fazer a sua mídia. Eram PIs, aliás, com o custo do Correio dos Lagos sendo bem menor que de outros órgãos de imprensa da cidade. Foram nas páginas do jornal que a promotoria leu de modo subjetivo fatos ocorridos numa das gestões do prefeito Ataíde Vilela. Importante registrar para deixar claro que, factualmente, se a matéria registra a ação do prefeito Ataíde ou do Ataíde, é natural que a foto dele ilustrasse a matéria. É direito da imprensa defender pontos de vista, defender administrações, quem quer que ela queira defender. Como também é direito dela fazer o contrário. Se eu estava noticiando uma matéria que envolvia o prefeito Ataíde Vilela, logicamente que a foto dele é que deveria caber naquela situação.
não tinha outro motivo para isso. Nunca houve desvio de nenhum centavo e muito menos contrato assinado que me beneficiasse através da Lume. Podem procurar, podem buscar nos arquivos da Lume, se vão encontrar, ou nos meus arquivos, se vão encontrar alguma coisa assinada que me vinculasse de forma específica, privilegiada à Lume. Aquilo que eu recebi da Lume, que são as PIs, que eram autorizações para veicular publicidade, outros jornais também receberam, outros órgãos de imprensa também receberam. Recebi da Lume autorização para publicar publicidades, assim como também receberam outros órgãos de imprensa, o que é perfeitamente legal e de responsabilidade da agência contratada para executar o serviço de comunicação e publicidade da prefeitura. Tentei, num determinado momento, me desfazer do negócio Correio dos Lagos. Apresentei propostas, pessoas, inclusive ao advogado Aldo Gurian, que até incluía minha continuidade na redação. O assunto não prosperou. Dr. Aldo deixou de mostrar interesse e a conversa parou por aí. O negócio, eu quis me desfazer, porque não tinha como sustentar a edição do Correio dos Lagos por falta de publicidade e também por falta de assinatura. Mais tarde fechei o periódico por falta de patrocínio que o sustentasse, quer seja por propaganda, quer seja por assinatura. Coloco esses pontos e outros mais serão acrescidos a juízo do advogado no recurso que irá ocorrer dessa decisão de primeira instância, que respeito, mas que me é lícito contrapor argumentos, e assim o farei dentro do prazo legal. Lamento que uma atitude lícita de exercer meu trabalho tenha sido confundida com ações de má-fé e de ser prejudicial ao erário. Nunca, pela profissão que exerço, tirei proveito para mim ou para outrem. Sempre considerei o Ministério Público uma grande conquista dos constituintes de 1988, por ganhar a força na defesa do cidadão, portanto, na valorização da cidadania. Apenas ao longo dos anos, percebe-se que o MP também erra, às vezes por um modo pior, pela má-fé, ou por interpretações de fato na busca irrefreada pela condenação de alguém, como se este fosse o fim em si e não o estabelecimento da verdade. O MP tem o papel de defender o cidadão, tem o papel de investigar, mas se na investigação ele não encontra elementos que comprovem sua tese de algo errado que ele busque, mas ao contrário, prova que a pessoa está certa, era papel do MP dizer, esse cidadão agiu de modo correto, não há nada que o condene. E ultimamente a gente tem visto coisas ao contrário, o MP aliado à justiça, ao juiz, para condenar alguém. Essa história, quem está acompanhando, sabe do que eu estou dizendo, eu nem vou mencionar aqui para não misturar as coisas. Não estou afirmando que isso ocorreu aqui em Passos, mas eu convido a todos os cidadãos a uma reflexão sobre o assunto, enquanto vou percorrer os caminhos que a justiça me oferece para provar que não fiz nada que pudesse sofrer penalização da justiça. Até a próxima.